Caros estudantes, boas-vindas a vocês para o curso Elementos de Máquina de Automação Industrial. Já estamos no quinto módulo da turma 2013-1. Bom, o que vocês vão ver basicamente nessa aula, nesse boas-vindas, é só uma explicação básica do que seriam os elementos de máquina. São os elementos fundamentais que compõem um dado sistema mecânico. Por exemplo, eu tenho aqui um sistema de transmissão de 6 marchas. Repare que são compostos de várias peças, engrenagens, eixos, e alavancas, parafusos e por aí vai. Tudo isso que eu disse, rolamentos, também anéis elásticos, eles fazem parte dos elementos de máquina, ou seja, cada um desses componentes que eu disse é um elemento de máquina, ok? Então, o plano de ensino vai ser o quê? Introdução e conceitos fundamentais, a primeira aula, que já está postada. Na segunda aula nós vamos falar um pouco mais de engrenagens e eixos. Reparem que só isso, engrenagens e eixos, porque é um assunto muito importante, envolve alguns outros conceitos também importantes, que é a questão da relação de transmissão. Daqui a pouco eu volto a abordar essa questão da relação de transmissão. Anéis elásticos, chavetes, acoplamentos, mancais de isolamento e rolamento, na terceira aula. Quarta aula, correntes, correias, cabos de aço, polias e embreagens. E a quinta, parafusos, rebites, pinas, cupilhas e molas. Então, são 5 aulas que nós teremos. Bom, o objetivo dessa matéria é conhecer e selecionar as partes de uma máquina de forma que ela desempenhe racionalmente a sua tarefa de acordo com as necessidades de um dado sistema ou projeto mecânico. Reparem que eu selecionei algumas palavras aqui. Então vamos lá. Conhecer e selecionar. Vamos supor que eu tenho que fixar um elemento de máquina no outro, uma barra com outra barra, por aí vai. Quais são os elementos de fixação que eu tenho disponíveis? Veja aqui, eu tenho um exemplo de parafuso sextavado interno tipo Allen. Reparem, sextavado interno, porque tem uma forma aqui sextavada, 6 lados, interno. E o Allen vem do nome do cara que inventou esse parafuso, o alemão Allen. O parafuso sextavado, que eu vejo que é o sextavado interno, que é o sextavado externo, ou simplesmente sextavado. Qual desses dois eu vou utilizar? Eu tenho que saber para que serve um ou outro. Isso a gente vai aprender na última aula lá que fala sobre parafusos. Então, para uma seleção adequada, eu preciso conhecer os tipos de elementos, bem como suas características. Eu tenho outras opções também. Eu tenho um rebite, que funciona de uma dada forma, que também não vamos entrar em detalhes agora, porque é uma aula de boas-vindas, depois a gente vai aprender. Soldagem, nós não vamos entrar em relação à soldagem, mas só para mostrar para vocês que soldagem também é um tipo de fixação que pode ser utilizado. Chavetas, ela é utilizada para fixar um elemento num eixo, uma engrenagem num eixo. Puxa, como que será que isso funciona? Mas anel elástico também pode ser usado para fixar uma bucha ou um rolamento no eixo. Como que isso funciona? Eu preciso conhecer isso e aprender a selecionar qual deles que eu vou utilizar também. Então, pessoal, conhecer e selecionar as partes de uma máquina de forma que ela desempenhe racionalmente. O que é desempenho racional? Isso significa o quê? Uso racional de energia, seja de origem mecânica ou elétrica, redução de custo e simplicidade de funcionalidade. Ou seja, pessoal, desempenho racional é simplicidade de funcionalidade, reduzir custo. Ou seja, não vou criar moda, não vou inventar uma coisa absurda. Igual a gente fala às vezes, puxa, tem uma barata ali, vou matar com o quê? Vou dar um tiro de metralhadora nela. Não existe isso. É um exagero. Ou seja, eu não posso exagerar, eu tenho que usar simplicidade. Porque quando eu exagero, sem necessidade, é o desempenho irracional. Ou seja, é custo sem sentido nenhum. E o desempenho racional também depende do dimensionamento, que deve considerar os seguintes pontos. Definir os esforços solicitantes, selecionar o material adequado, dimensionar o elemento de máquina. Ou seja, eu tenho que entender que tipo de esforço está acontecendo nesse elemento para poder definir que material que é adequado e por aí vai. Por que eu digo isso? Porque dependendo do material eu vou ter uma certa resistência, que tem a ver também com o desempenho racional. Reduzir o custo de material, fabricação e projetos, seguir as normas da BNT e ISO DIN. Por que se eu seguir as normas eu vou economizar, reduzir o custo? Porque a maioria dos fabricantes e fornecedores vão fabricar segundo as normas. Se eu inventar e criar um parafuso novo com uma nova rosca, só eu vou conseguir fabricar um parafuso igual para substituir. Faz sentido isso? Acho que não faz. Então eu vou tentar usar o quê? Elementos de máquina padronizados, que tem o quê? Um custo de material, fabricação e projeto bem definido, que seguem as normas. Selecionar o material adequado, o qual depende dos outros elementos de máquina presentes no sistema mecânico do ambiente de trabalho, ou seja,
Ah, vou usar então uma engrenagem de plástico contra uma engrenagem de metal. Faz sentido? Opa, será que faz ou não faz? Isso a gente vai aprender também, ok? Dimensionar um elemento que não sofra falha nunca nem sempre é racional. Cuidado com isso. Portanto, desempenho racional não significa apenas resistência mecânica. Um exemplo, podemos projetar um avião que nunca sofra falha, mas ele também nunca irá voar. Por quê? Traga a sua opinião sobre essa questão na próxima aula e primeira aula presencial, ok? E dê uma olhada na aula 01, ela vai te dar informações acerca disso também. Com relação à avaliação, pessoal, as atividades online corresponderão a 2,5 pontos da nota final, cujo valor máximo é 10 pontos, ou seja, a nota final vale 10. Atividades presenciais somarão 1,5 ponto e a prova escrita, logicamente, vai valer 6 pontos para complementar o que falta para virar 10. Pessoal, o objetivo desse curso não é torná-los aptos a dimensionar ou projetar nenhum elemento de máquina, porque isso é função de graduação mais superior. Puxa, quer dizer que o técnico de automação industrial vai estar sendo desconsiderado? Não. O técnico de automação industrial ele vai conhecer, vai identificar e compreender a função desses elementos de máquina e ele vai poder auxiliar, sim, um engenheiro, um tecnólogo, para projetar ou dimensionar um elemento de máquina, sem problema nenhum. Ele só não vai ter a responsabilidade, porque a responsabilidade vai depender de uma formação um pouco mais superior, ok? Um conselho, seja curioso, busque sempre informações, caso se interesse por algum elemento de máquina. Não fique esperando o material do curso, busque por outros meios, né? Alerto vocês também que a questão do material do curso, nós não temos uma apostila para elementos de máquina. Então, os nossos slides vão ser mais carregados de informação, ok? Bom curso a todos e leiam o texto em PDF Conceitos Fundamentais. Vai ser útil para o primeiro encontro presencial de vocês. Atividades poderão ser postadas a qualquer momento. Fiquem atentos aos prazos, que normalmente são de uma semana no mínimo. Ok? Bom curso para vocês. Espero que nós tenhamos bons momentos nesse curso e que vocês aprendam realmente do que se trata de elementos de máquina e saiam aptos a identificar e compreender a função de cada um deles. Obrigado e bom curso para vocês.